Olá, galera! Começando Elas Falam Tudo. Eu sou Elaine Azevedo, estou aqui com a minha parceira Juliana Budke e hoje vamos entrevistar um jogador sensacional. É ele. Vou falar Ramon Mota, que jogou no Internacional, no Vasco, Flamengo, no Corinthians e também teve passagem pela Turquia, que eu vou deixar ele falar o nome do clube. E eu já quero falar para vocês não se esquecerem de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações e, claro, curtir o nosso vídeo. Olá, meninas. Primeiro eu quero agradecer esse convite, Elaine e Juliana. Responsabilidade grande, que eu sou o primeiro convidado desse podcast. Espero conseguir suprir a expectativa de vocês e fazer um excelente podcast. Obrigada. Ramon, quero te agradecer por aceitar o nosso convite de ser o nosso primeiro convidado, aqui no Elas Falam Tudo. Mas hoje nós vamos falar da sua vida fora do campo e fora da bola. Temos várias perguntas aí para te fazer. Para começar, eu queria que você contasse pra gente como que foi a sua preparação para a aposentadoria, ou melhor, para a mudança de carreira. Então, antes aqui a gente falou sobre, infelizmente, eu parei de jogar. Eu tive uma lesão muito séria, uma lesão no joelho incomum para atleta, que até a palavra é meio ruim, eles chamam de trimaldito, mas que 3 ligamentos de uma vez só. Então, eu praticamente quase refiz meu joelho inteiro. E isso me impossibilitou de voltar a fazer o que eu mais amo e a única coisa que eu sabia até então fazer na vida, que era jogar futebol, porque eu saí de casa com 11 anos de idade. Então, infelizmente, porque foi no final da minha carreira, eu consegui conhecer muitas pessoas, eu joguei em grandes clubes, eu conheci muitos países, então eu sou muito grato à vida e ao futebol por isso, por eu ter conseguido chegar onde eu nunca imaginava que eu chegaria. Bacana. Tem uma pergunta que eu adoro fazer para todos os jogadores. É assim, no teu início de carreira, teve algum jogador que você tinha como ídolo, assim, como exemplo, e falava, caramba, quando eu crescer eu quero jogar igual a ele? Eu acho que a minha geração hoje, a geração de 88, né, 35 anos e 23, eu acho que a minha geração era Ronaldo Fenômeno, Romário, Rivaldo, aquela seleção campeã de 2002, nós éramos crianças ali. Eu acho que aquela seleção marcou a gente. Cafu, Roberto Carlos, até por ser da minha posição, Dida, Marcos, aquela seleção em si, eu acho que marcou muita gente. Eu lembro vagamente, assim, pequeno na escola. Eu vi pouco, assim, eu lembro pouco de 94. Eu lembro mais de 98 a Copa, eu digo, né? De 98 e de 2002. Mas me marcava muito que eu era o Roberto Carlos, eu brincava, por eu ser canhoto, né? Então, o Roberto Carlos, pra mim, foi um ídolo, assim, depois eu ter virado lateral. E eu conheci o Roberto Carlos na Turquia, a gente pode chegar, quando estiver falando da Turquia, chegar no Roberto Carlos, para mim foi o ídolo maior, assim, que eu pude conviver, já tive ele na minha casa e conhecer. Legal. E olhando a sua trajetória, você ficou satisfeito? Você ficou grato por tudo isso que você passou? Poderia ter um pouquinho mais? Olha, eu sou de Cachoeiro do Itapemirim, interior do Espírito Santo. Como a maioria dos jogadores, a gente vem de família humilde, né? E eu sempre... acho que o sonho de todo garoto da minha época era ser jogador. Primeiro, pela paixão pelo futebol. E segundo, obviamente, pela questão financeira. Claro, né? A independência financeira, ajudar a família, mudar o patamar de vida da família, tanto social quanto de educação, quanto de tudo, né? E eu tornou o exemplo, né, da família. Com certeza. O orgulho da família. Eu sou o filho mais velho, o neto mais velho da minha família, da parte de mãe, né, do pai não. Mas eu me tornei um exemplo para os meus primos que vieram, para os meus irmãos. E eu consegui, acho que, pela minha maneira correta de ser íntegra, e pela minha índole, eu consegui dar alguns exemplos muito positivos. Isso aí, para mim, já ganha, já basta na minha vida. O sucesso financeiro, você tem, você não tem, você perde, você ganha, a gente recupera. Mas o caráter índole que eu consegui formar, e o que hoje eu consigo passar até para minha filha, é o que eu mais ganhei na vida e, para mim, esse é o que vale. E durante a tua carreira você conseguiu conquistar os seus sonhos de consumo ou ainda ficou faltando alguma coisa que deixou para trás? Nossa, quem sou eu para reclamar, né? Eu consegui todo aquele, eu brinco, clichê de jogador, que é você começar a ter sua vida financeira, iniciar a sua vida financeira de uma forma muito boa e tão novo, né? Sim. Porque se na minha época o jogador já começava a ganhar um bom salário, por um salário de 30, 40 mil, é um bom salário. Mas quem tem 18 anos de idade, é uma coisa, acho que quase ninguém ganha isso, a não ser atleta, né? Jogador de futebol, enfim. Eu consegui tirar
comprar um apartamento próprio para meus pais, consegui dar um carro para meus pais, Legal. consegui ter minha casa própria. Ajudar a família. Consegui construir alguns bens, consegui já deixar alguns bens para minha filha, para minha família. E eu tenho 35 anos ainda, né? Então, Super novo. teoricamente, se eu tivesse tido uma vida que eu digo normal de um civil comum, eu estava entrando no mercado e começando a minha independência agora com 35. E essa tua visão financeira e de a longo prazo, você sempre teve desde o início da carreira? Ou teve um momento que você decidiu, vou pensar na minha vida, vou pensar no meu futuro, no futuro da minha família? Essa é uma pergunta importante. Imagina, como eu falei, 18 anos. Até porque tem gente que começa a pensar quando começa na aposentadoria, né? É. Ih, vou me aposentar, Esse então é o que eu vou fazer pior agora? erro do jogador ou quem começa uma vida financeira cedo. Eu entendo todas as fases da vida. 18 anos, veio do nada, não tinha basicamente nada. E você galgar, conseguir um salário muito bom, obviamente isso te empolga um pouco. Eu não vou ser hipócrita de falar que não, mas por isso te empolga. Você acaba gastando até mais do que você tinha. Eu lembro de uma vez que meu pai, logo quando eu comecei a usar cheque, eu falei, pai, aconteceu uma coisa aqui difícil, eu tô com 3 mil negativo no banco. Ele, mas como assim? Você já ganha não sei o quê. Eu falei, pai, sai dando cheque, não sei. Meu pai teve que me dar 3 mil reais até o próximo mês pra eu cobrir a minha conta e tipo assim, e aí meu pai, cara, já no esporro, dando aquele sermão. E aí, eu fui casado, eu tô no meu segundo casamento. Meu primeiro, eu já comecei a ter uma educação financeira um pouco melhor. Graças a Deus eu tive um empresário, pessoas próximas a mim que nunca me extorquiram, nunca quiseram ganhar em cima de mim. Muito pelo contrário. Que ótimo. Sempre me ajudaram. Eu acho que isso fez total diferença na minha vida, na minha aposentadoria hoje. Você acha que os jogadores hoje em dia também focados nisso também, tá até preparados para aposentadoria, porque tem tantas histórias de jogadores que foram ricos e quando se aposentaram, perdeu tudo, passaram fome. Então eu falei, é surreal isso, mas aconteceu muito naquela época, não sei agora. Acho que Acontece. A geração mudou. Aquela coisa que a gente até brincou aqui, né? Do jogador ser burro. Antigamente, claro, não tinha educação. Ou você estudava ou jogava bola. Sim. Hoje você consegue conciliar por essa questão da internet. Estudar, e os jogadores estão estudando hoje. Então isso é muito bom, isso facilita. Eu acho que isso influencia até dentro de campo, né? Porque você vai morar fora de um país, você tendo esforço, querendo aprender a língua do país que você joga. Isso te ajuda na adaptação, te ajuda na aceitação cultural deles também, porque você chegar num país sem se comunicar é muito complicado. E o jogador hoje em dia tem mudado. Graças a Deus a geração, você vê vários jogadores já novos. Eu cito até um agora, o João Gomes, que foi vendido para a Inglaterra agora, se matriculou num curso lá de administração financeira, se eu não me engano. E isso é bom, você vê os jogadores interessados em aprender, interessados em defender o patrimônio que ele tanto vai lutar e tanto lutou para conquistar. E hoje, como gestor de futebol, essas mudanças, elas são necessárias para esses jogadores que estão começando? Qual indicação, orientação que você daria para esses jogadores que estão começando hoje? Que eles sugassem o maior informação. Que eles sugassem o máximo possível. Que eles conhecessem de fato, se eu estou no clube tal, eu tenho que entender a cultura desse clube, a torcida, como que é. Se estiver jogando fora, conhecer a língua, conhecer a cultura do país se você jogar fora, tanto a política como religiosa, como tudo. Você se informar, e quanto mais informação você tiver, mais coisas você querer aprender sobre o lugar que você está, eu acho que isso faz você ter uma adaptação muito rápida. Agora eu vou fazer uma pergunta bem no início, assim, que eu gosto de saber. O que você percebeu em você, logo no início da carreira, que você falou assim, não, eu tenho que ser jogador de futebol? Nossa, essa pergunta ninguém nunca me fez. sempre o que você queria comprar, o que você queria ganhar. Eu acho que a minha paixão, eu fui um garoto, assim, da escola, né, que sempre começa lá na escola, no futsal. Eu sempre me destaquei pelo futebol. Eu jogava com meus amigos. Mas, de fato, eu nunca imaginei que eu seria, assim, eu nunca achei que eu fosse conseguir chegar, por exemplo, eu falo, mas jogar um jogo no Maracanã. Porque, como eu falei, eu sou do interior do Espírito Santo, né? Às vezes as oportunidades não chegam até as pessoas que são do interior. E
Mesmo que jogue muito, né? Mesmo que jogue muito, Tem exatamente. tantos meninos em comunidades que eu vejo que jogam, mas de repente não tem um olheiro, um empresário para falar, cara, esse garoto tem que ser jogador de futebol. Aí que entra porque eu fiz a gestão de futebol. Porque eu fui do interior, eu não sei se foi sorte ou estar no lugar certo. Claro que eu aproveitei a oportunidade quando eu tive. Mas até aquela coisa de alguém me enxergar, de alguém ver, de alguém, sabe? E foi assim com você? E foi. Oh. Eu comecei com, como eu falei, eu saí de casa com 11 anos de idade. Pra você ver, quando eu conto essa história, as pessoas se assustam. Meu pai me colocou de Vitória, que eu sou de Cachoeira, mas moro hoje em Vitória. Meu pai tinha sido transferido do trabalho. De Vitória pra Bahia, sozinho, 20 horas de ônibus, um negócio de 11 anos de idade. Você imagina só como é que quem tem filho já pensa no mundo de hoje. Nossa, que pai irresponsável. Isso foi pra fazer um teste? Foi para um clube muito pequeno da Bahia, de empresário, assim. Um clube de empresário para tentar. Sim. Filho, E tu ficou morando na meu pai concentração. conversou, né? Naquela época podia morar, né? A família morar com o atleta? Não, morava sozinho. Eu fui Mas de tu ônibus morava na sozinho. concentração ou ele alugou um lugarzinho pra na tu ficar? concentração. Morava numa casa, eu, sei lá, acho que mais 60 jogadores, assim. Só que esse clube era de 10 a 17 anos. E até o juvenil, se falava na minha época, e hoje subi 17. E eu morava ali. E ali eu fiquei 2 anos. Até que eu faço aniversário 6 de maio. Era 4 de maio. Eu tava empolgado que meus pais iriam me ver. Cara, deu uma chuva em Salvador daquelas bem... Alagou simplesmente Salvador inteira. E a casa que eu morava, a água... Eu falava que eu perdi tudo. Eu tinha, sei lá, uma calça, 2 bermudas, 3 camisas, uma bíblia e um tênis. Ficava num armáriozinho pequenininho daqueles. Eu perdi, acabou. Todo mundo teve que dormir no andar de cima porque alagou na cintura, assim. E ali eu tive um trauma. Eu falei, não sei se isso é pra mim. Porque eu não tinha nada de luxo, mas eu tinha minha casa. Eu tinha minha cama. Eu tinha meu ventilador. E eu falei, não quero. Fui embora. Voltei, liguei pro meu pai chorando e tal. Outra coisa, eu falava com meu pai todo santo dia eu levava pra casa. E muitas das vezes chorando. Imagina, 11, 12 anos. Muito muito criança. novinho, é muito Tem uma filha de 10 hoje, eu não me imagino minha filha daqui 1 ano saindo assim. Não me imagino. Claro, sou outros tempos, mas não me imagino. Desisti, voltei pra casa, comecei a estudar. Aí meu pai falou, tu quer voltar pra casa? Meu pai ficou 1 mês sem falar comigo, porque eu quis voltar, eu desisti de jogar futebol. Então você vai trabalhar. Eu falei, tá bom. E aí ele me pôs pra trabalhar numa farmácia de um amigo dele, eu era office boyzinho, entregava remédio, né, pertinho de bicicleta, limpava a farmácia. E aí voltei pra escola lá, estudei. E aí com 14 anos, tava de férias da escola, meus amigos todos jogando, eu não jogando mais. Pai de um deles, que é esse que eu digo que é o grande responsável, chama Oliveira, lá do Espírito Santo. Ele foi na minha casa para conversar comigo, pedir para eu voltar a jogar, porque tinha uma competição em São Paulo, um brasileiro da categoria, sub-15, e que precisava de mim no time. E aí ele tentando me convencer, eu falei que eu não queria mais jogar futebol, eu queria estudar. E eu falei, tá bom, eu vou, porque meus amigos todos vão, eu tô de férias. E sempre foi aquele sonho também. Sempre foi. Eu tive esse trauma e eu fiquei 2 anos ali meio que afastado. Mas o sonho sempre ficou ali claro. batendo. Não, óbvio, minha paixão pelo futebol é o que eu brinco, eu só sei fazer isso na minha vida, jogar futebol. Fui. E aí lá eu fui muito bem, fui visto. E aí eu tive 3 propostas de 3 clubes, que foi Cruzeiro, Fluminense e Internacional. E aí eu fui pro Internacional na base, no Sub-17, né, que já tinha 16, 17. E aí minha carreira foi. E nesse momento, você considera que foi o momento mais difícil da tua carreira ou teve outros momentos que você julga que foi o momento mais difícil? Olha, o mais difícil da minha carreira não foi esse início, porque eu não conhecia o bom, eu não conhecia o futebol, não conhecia o jogar aparecendo na televisão. O mais difícil foi a minha lesão, essa que me fez parar. Essa aí, sem dúvida, foi. Eu, às vezes, falo para as pessoas que até, eu superei, mas sempre quando eu tô jogando, quando eu vejo algum jogo, ou quando eu vou a algum jogo, eu sempre me bate aquela, será que dava? Tristeza. Será Uma que era? nostalgia. Uma coisa mais assim, uma tristeza que eu fico meio triste de pensar, assim, será que eu poderia tentar mais? Como que você cuidou da sua saúde mental nesse período das lesões? Antes da lesão, eu tive depressão. Eu morava na Turquia. Na Turquia eu morei em 2 cidades, né? Istambul e Antalya. Eu comparo Antalya aqui no Brasil com Búzios. É uma cidade
territorialmente muito grande, mas não tão populosa, né? Maior que Búzios, mas não tão populosa. Eu comparo porque é uma cidade de verão. É aquela cidade que tem umas praias lindas da Praias, Turquia. É de verão. E não neva, o frio é 6, 7 graus, mas céu azul, sol. E é uma cidade turística, porque russos, alemães, ucranianos vão muito para Antália no inverno, porque para eles tem inverno menos 20. Eles estão com 6, 10, 12 graus, eles estão na piscina. Então eles pegam essa... então é uma cidade muito... Tanto no inverno fica cheia, quanto no verão fica muito mais cheia ainda, né? Porque na Turquia é Rio de Janeiro, 40 graus, 38, assim. É muito quente. E eu morei nessa cidade menos populosa, sozinho. Sozinho, que eu digo, eu sempre morei sozinho. Mas Istambul é aquela, né? Metrópole, a grandeza de São Paulo com a beleza do Rio. Eu falo... Até das mulheres bonitas do Rio? Não, aqui tem muito mais. Aqui tem muito mais. Aí eu defendo meu país com tudo. Mas também é uma cidade muito boa de se morar. Antália já é mais pacata. E Turco tem uma cultura de janta 6h30, 7. Ou seja, 9, 9h30 não tem ninguém na rua. E lá eu tinha um ajudante. Ele era meu motorista, mas a última coisa que ele era motorista. Ele era meu amigo, meu parceiro, meu companheiro, ele era meu tudo. E a gente ia jantar sempre 8h30, 9. Cara, assim, chegava no restaurante, só tinha eu e ele. Eu mais uma mesa. E aí, minha filha crescendo, hoje a minha esposa estava na faculdade, eu era namorado. Ela, obviamente, jamais tiraria ela da faculdade e jamais a família dela também deixaria. Eu sozinho fui batendo aquela coisa de, por exemplo, pô, será que eu tô perdendo tempo aqui? Não tô vendo minha filha crescer. Esse relacionamento que eu aposto que vai ser o meu relacionamento, a mulher da minha vida, tá lá sozinha. Será que tá valendo a pena eu estar aqui e longe disso tudo? Cara, e eu fui começando a dar um tilt. Até que eu me peguei, isso eu já falei, tá, em entrevistas, indo pro treino com o som desligado do carro, eu dispensei meu motorista, dava 30 minutos da minha casa, com o som desligado, eu querendo bater o carro, não para tirar a minha vida, mas sim para eu ter uma desculpa me machucar para vir pro Brasil. Caramba. E aí, difícil. Eu, obviamente, não falei com ninguém, não falava com ninguém, eu emagreci muito. Meu peso de jogo na época era 73. Mas todo clube tem psicólogo pra isso, né? Sim, mas imagina fora. Eu não aprendi turco. Uma coisa que eu me arrependo, eu não aprendi turco. E nessa cidade de Antália nem todo mundo falava inglês. E qual era o nome do time? Chamava Antalya Spor. Ah. O de Istambul era Beşiktaş. É um time muito grande lá. Beşiktaş. Tem um S com cedilha. Tem som de sh. E esse segundo chama Antalya. E é mais pacato, é o interior, né? E nem todo mundo falava inglês. E isso também me quebrou. Eu tinha 3, 4 brasileiros, porém todos com suas famílias, casados. E, cara, é normal, né? Você dá prioridade à sua família. Eu fiquei um pouco sozinho. E ali eu... Deu um start. Me deu um start. E eu tive uma crise de pânico um dia à noite. Meu personal morava, eu tinha um personal que morava comigo também. Eu tava meio que trocando o dia pela noite. Não comia direito, o pessoal do clube notou que eu tava, caraca, Ramon, você tá emagrecendo demais, você tá treinando muito. Porque eu sempre fui muito do treino. Pô, calma, você vai se machucar, vai perder músculo, não sei o quê. Eu falei, não, cara, eu tô bem. E não tava. Chegava no clube de manhã pra tomar café, eu tomava café correndo, cada um tinha seu quarto, subia pra dormir até a hora do treino. Dormia 1h30, treinava, voltava pra casa, dormia o dia inteiro, acordava 6, 7, treinava em casa à noite e virava à noite. Tive uma crise de pânico numa dessas noites. Aquela coisa absurda, pensei que ia morrer, o coração disparou. Mão e pé dormente, corpo tremendo. Eu falei, pô, tô morrendo, vou pro hospital. Aí, acordei, liguei pro meu motorista, ele foi lá pra casa, foi pro hospital correndo, chegou lá, nada. Todos os exames, sem nada. E aí o médico... Você descobriu que era emocional. O capitão do time era brasileiro. E aí, nisso que aconteceu tudo, ligaram pra ele foi pro hospital correndo também. E aí eu lembro de uma cena que eu tô deitado, assim, aquelas coisas no coração aqui, né, no dedo e tal, tudo. Ele chega e pega na minha mão, assim, ele é evangélico, ele fala assim, irmão, o que tá acontecendo? Tô te sentindo estranho tem uns 2 meses já. Aí eu desabei a chorar. E falei. Ele assim, você quer ir embora? Eu falei, eu nunca mais quero pisar nesse país. Ele, pera aí. Aí ele foi com o presidente, com o treinador. Aí veio falar, aí beleza. Aí isso era uma terça-feira. E aí passava a semana, no outro final de semana tinha um clássico, assim, da região. Aí o treinador com o presidente falou assim, olha só, vai embora pro Brasil, você volta segunda-feira, treina outra semana e joga no final de semana. Falei, beleza. Aí na quarta mesmo já comprei tudo, peguei minhas coisas e sumi. Falei, nunca mais eu piso nesse país. Abandonar o time. Vou abandonar, vou largar meu contrato, dane-se.
Deu no meio da outra semana, o treinador me ligou. E aí, Ramon, você vai voltar? Vai voltar, é. Falei, não vou voltar, não quero voltar. Ele começou a me xingar, em turco. Só que isso a gente aprende rápido, né? Porque era carnaval aqui. Ah! E eles achavam que eu tinha passado mal pra vir pro carnaval. Pra aproveitar o carnaval. Exatamente. nem Você não tá doente porcaria nenhuma, isso é migué, porque brasileiro é assim, História, brasileiro não assim. gosta de, né, que gosta do carnaval e tal e tal. Aí, enfim, falei, não vou voltar, briguei com ele, desliguei o telefone e não voltei. Meu empresário me liga, Ramon, não é assim, você nunca foi assim. Sem pensar Você nas não- consequências você- contratuais. Você que é advogado sabe muito bem. Cara, eles não vão te liberar. Se você fizer isso, você vai ter que parar de jogar bola. Você tem 27 anos de idade. Você é muito novo, cara. Você tem mais 10 anos de carreira aí, tranquilamente. E você nunca resolveu nada assim. Então, cara, volta, conversa. Sempre conversou, sempre resolveu na boa. Faz isso. Aí eu voltei. Quando eu voltei pra lá, eu já tava medicado, tomando minhas coisas. Aí eu fui contar com o presidente, com o treinador. No restaurante, eles tomaram um susto, assim. Quando eu entrei, eles olharam assim. Nossa, você tá doente mesmo, né? Porque eu tava uma outra pessoa. 73, eu fui pra 65, assim, sabe? Eu falo que eu era canela, joelho, canela e cabeça. Eu não tinha nada. Que aí que eu entendi, eu conversei, eles entenderam tudo de fato, o que eu estava passando, e me deram uma solução. Eu falei assim, olha só, fica até final de março no Brasil, volta início de abril, campeonato que acaba em maio. Joga 2 meses e eu te libero. Pra você não ficar sem jogar, pra você arrumar um clube bom no Brasil, e blá, blá, blá. Eles foram, assim, sensacionais, assim. Legal. Que O bom, presidente, que bom. ele tem... eu fui à Turquia ano passado no casamento dele, inclusive. Ó. Eu saí de lá e ele me convidou pro casamento dele. Ele tem 39 anos agora, ele era muito novo, ele devia ter a minha idade ou menos ainda, quando ele era presidente do clube. Então ele foi de uma sabedoria absurda. E assim foi, e assim fez. Eu voltei, treinei, eles me deram, assim, total liberdade para fazer o que eu quisesse. Eu voltei a jogar para ajudar o time, claro. E ao final da temporada, eles me liberaram. Ai, que bom, que bom. E depois da Turquia que você jogou no Flamengo, no Vasco, ou foi antes? Não, foi antes. Foi antes? Ah. Como eu falei, minha base foi no Inter e subi no Inter em 2006, na Copa do Mundo. Aí fiquei em 2007, 2008, 2009 eu vim pro Vasco. Joguei no Vasco 2009, 10 e até metade de 11. Metade de 11 eu fui pro Corinthians, fiquei um ano. Ah. Do Corinthians eu vim pro Flamengo e fiquei um ano também. E aí do Flamengo eu fui pra Turquia. E foi no Corinthians que você teve o título da Libertadores? Né? Engraçado. A minha esposa fala assim, obviamente, entre amigos, né? Ela chega brincando. Pô, você sabia que meu marido tem Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil? Porque é engraçado, porque ela era zero futebol. E ela aprendeu isso comigo, a gostar de futebol. E ela acha o máximo, né? E lá eu conquistei o Brasileiro e a Libertadores, pelo Isso Corinthians. é um título histórico. E falando assim de histórico. futebol, teve algum treinador que você mais se identificou? Tem. O primeiro que me subiu, que me deu a minha primeira oportunidade no profissional, foi o Abel Braga. Eu acho que vocês, se vocês Sim. sabem de futebol, sabem quem ele é. Hoje ele é coordenador técnico do Vasco. E lá no Inter, quando ele me subiu, o filho dele, Fábio Braga, que hoje é empresário, jogava lá na base na época. E eu fiquei muito próximo dele. Então a gente criou uma relação muito próxima. Ele era meu treinador, eu era amigo do filho. Então é um cara que eu admiro, respeito e considero meu pai no futebol. Toda vez que eu encontro ele, eu quase beijo o pé dele. Eu agradeço muito a oportunidade que ele me deu por ter confiado e acreditado em mim. E o outro cara que eu me identifiquei, que foi agora no fim da minha carreira, ele chama Zé Ricardo. Ele foi o treinador da base do Flamengo, Sim, teve no Flamengo, teve no Vasco e hoje está no Japão. É o treinador que eu considero muito, assim, uma pessoa muito boa, além de saber muito de futebol. Tive uma sintonia com ele. Muito, assim, muito grande. mesmo. A gente fala mensalmente, assim, não vou dizer semanalmente porque eu estaria mentindo, mas mensalmente a gente troca uma ideia, a gente conversa, eu acompanho muito ele onde ele está e é um cara que eu vou torcer sempre para ele porque a gente se identificou muito com ele, muito. Legal, legal. E desses times que você passou, qual que era o mais estruturado, assim? No Brasil, hoje os clubes tiveram uma revolução nessa questão de estrutura, que foi muito benéfica para o futebol brasileiro. A gente evoluiu muito nesse quesito. Mas o Corinthians, quando eu fui para o Corinthians era muito bem estruturado. Tinha recém-inaugurado o CT, que hoje ainda continua, que é o Joaquim Grava. E tinha os aparelhos, aquelas coisas todas que necessitam, né? Dar uma comodidade para o atleta treinar,
fazer algum exame se precisar de ter uma lesão, de recuperação. Foi o Corinthians na época. E na Turquia, esses dois clubes que eu peguei, um era gigante e o outro, vamos botar, médio, tinha uma estrutura também muito considerável, se considerava muito boa. Desse segundo time, Antalya, peguei uma inauguração de um CT de uma coisa assim de primeiro mundo, uma coisa que era até exagerada. É mesmo. Todo jogador que joga aqui no Brasil e vai lá pra fora fala, pelo amor de Deus, o quanto a gente tá atrasado em relação a centro de treinamento, tudo, Hoje até em equipamento dia, de musculação, enfim, exato. tudo. Hoje em dia mudou. Em relação aos grandes centros da Europa, vamos colocar assim, Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha, Portugal, a gente está um pouco atrasado mesmo. Mas hoje os clubes do Brasil têm se estruturado. Por exemplo, os dois do Sul, Inter e Grêmio. Muito bom. Atlético Paranaense tem um CT absurdo, do Curitiba eu não conheço. Atlético e Cruzeiro, sensacionais. Os 4 de São Paulo têm um CT, uma estrutura invejável. Aqui no Rio, os clubes estão se reestruturando agora, com essa questão da SAF, né, que é o Botafogo e o Vasco. Estão se reestruturando financeiramente e investindo agora nessa infraestrutura para os jogadores. O Flamengo é o top do Brasil, com certeza, de espaço físico, de tecnologia. Então, os clubes, a gente tá crescendo. A gente está demorando, mas a gente está crescendo. E, Ramon, fala um pouquinho mais sobre a gestão que tu tá fazendo agora de jogadores. Existe mesmo vaidade entre os jogadores? Muito. Todo ser humano é vaidoso. E nos vestiários? Nos bastidores? Então, todo ser humano é vaidoso até certo ponto. Todo mundo tem sua vaidade. Uns têm um limite e outros vão até onde deixarem. Eu sempre fui um cara muito controlado em relação a isso. Não sou, por exemplo, eu parei de jogar futebol, eu não ligo de ser reconhecido na rua, não ligo de falarem comigo, não ligo de ter seguidor. De verdade, quem me conhece, sou produtor, sabe muito bem do que eu tô falando. E ele até me dá dor às vezes, porque ele fala que eu tenho que aproveitar isso. E eu não sou assim, eu falo que eu não nasci pra internet. Ele quase me bate. Ele quase me bate. Mas, enfim, a vaidade atrapalha. Ela ajuda, mas ela atrapalha. Porque eu escutei uma frase uma vez, o seguinte: ter dinheiro é fácil, o difícil é ser famoso. E quando você aparece ali, na televisão, e você compete a sua imagem com outras pessoas, tem gente que deixa subir a cabeça e vira um personagem. Vira uma outra pessoa. E é verdade que o jogador derruba treinador? Então, isso aí eu discuto muito. Você pode ter um elenco que não está satisfeito com as condutas, falas, maneiras que ele age, tanto na vitória quanto na derrota. Mas o jogador jogar mal porque quer derrubar o treinador, eu não acredito nisso. Não acredito nisso. É muito típico de torcedor quando o time tá mal. É dizer que os caras estavam de sacanagem. Esse time tá de sacanagem, quer derrubar o fulano. Isso é óbvio. Não, isso aí eu discordo, bato o pé, discuto com todo mundo, isso não existe. Porque é a sua imagem que tá ali, seu nome que tá em campo. Verdade. Desses 4 times que você jogou aqui, Vasco, Flamengo, Inter e Corinthians, qual que foi o que te deu mais pressão, assim, pressão até da torcida, do público? Olha, os 4 são de massa. Times grandes. Times grandes, assim. Eu peguei o Corinthians é uma pressão, assim como o Flamengo, insuportável quando está mal. Eu acho o Corinthians um pouco pior nessa questão de pressão de torcida, porque eles não vão durante o jogo e não te xingam durante o jogo. Mas eles invadem CT e lá ameaçam você, a sua família, sabe onde a sua filha estuda, sabe onde você mora. Tivemos um episódio recentemente, ano passado, com o William, jogador do Chelsea, do Arsenal, da seleção, que ele deixou o Brasil porque ameaçaram a família dele. E fez com total razão. Eu apoio ele 100% de fazer isso. Porque o futebol, ele às vezes ultrapassa o limite das coisas. É uma coisa você criticar, xingar. Eu não acho que o futebol é obrigado por favor, tá? Eu não acho isso. Porque também tem muita gente fanática, né? Eles acabam confundindo. Eles ultrapassam esse limite do fanatismo com o pessoal. E aí, quando isso ultrapassa, é o que eu falo. Então, se invadiu o CT, já não é mais torcedor. Já é homem para homem. E aí é outro tipo de conversa. Exatamente. O jogador tem que ter respeito pela torcida assim, e tem. Porque são eles que enchem o estádio, são eles que gritam o seu nome quando você tá bem, são eles que te aplaudem quando você faz gol e quando você joga bem. Tem que ter muito respeito. Mas quando eles agridem você e sua família, aí acho que já é outro departamento. Fora do campo. Já é outra coisa, eu já não concordo. Eu peguei o Corinthians na fase boa, que eu ganhei o Brasileiro e a Libertadores. Então era tudo paz e amor.
Eu peguei o Vasco na Série B. E peguei o Vasco brigando pra não cair. Ali era um verdadeiro caldeirão, uma panela de pressão, assim, de que quem fosse mentalmente um pouco fraco não ia conseguir render. E teve até um momento polêmico que você trocou o Vasco pelo Flamengo. Foi Isso foi lá no início. Foi quando eu saí do Vasco pro Corinthians. E vim pro Flamengo. Eu não fui direto. E aí teve uma entrevista que essa é muito famosa, né? Que perguntaram o time que eu era. E eu nunca neguei pra ninguém. Quando criança, Flamengo. E pelo futebol, por tudo que o Vasco é e foi na minha vida... Ramon, você mudou de time. Mudei. Eu falo olhando pra câmera, eu mudei de time. Hoje eu sou torço pro Vasco, por tudo que o Vasco representa na minha vida. Porque se vocês perguntarem na rua, o Ramon do Vasco. Eu não sou o Ramon do Flamengo, o Ramon do Corinthians, nem do Inter, eu sou o Ramon do Vasco. Então, eu sou vascaíno. E eu declarei, quando eu fui pro Flamengo, que na infância eu era flamenguista. Cara, aí você imagina o que deu. Enxurrada de Nossa, críticas. não tinha esse alvoroço da internet de hoje. Mas causou um reboliço bem grande. Um reboliço bem grande. Teve algum time que você quis jogar e não jogou, não foi convidado, não teve oportunidade de entrar? Um time que eu sou um cara muito da praia, eu gosto muito de praia, assim, eu levo uma vida muito de praia, assim, muito leve, muito tranquila. Santos é uma cidade que eu gostaria de morar e um clube que eu gostaria de jogar. Eu acho muito ali, eu acho a Vila Belmiro um estádio mais charmoso do Brasil. Florianópolis, jogar no Havaí. Então, eu tinha esse plano de carreira. Quando eu fizesse 35 anos, que no caso seria esse ano, se eu tivesse uma condição boa, jogar no Figueira ou no Havaí, porque como eu morei no Sul, em Porto Alegre, morar em Floripa, eu tinha esse sonho de carreira. Eu sou a Manezinha. A Manezinha? Sou Manezinha e torço pro Havaí. Terra muito boa, eu gosto muito de Floripa. Eu tinha isso como propósito na minha vida, não consegui cumprir, mas eu tinha. E agora falando um pouquinho do Ramon, fala um pouquinho de você fora de tudo isso. Você como pai, você como marido. Como empresário, gestor. Então, vamos lá. Primeiro como pai, a minha filha é do meu primeiro casamento, né? Infelizmente eu não convivi as fases dela da infância. Sim. Antônia. Até então ela é uma... Cara, não é porque minha filha, mas ela é uma criança sensacional, independente. Quando eu converso com ela exatamente como eu estou conversando com vocês. Assim, parece que ela é uma mini adulta. Essas crianças de hoje em dia são assim. Já veio que todo mundo fala que nasce Já assim. nasce pronto. Você se dá bem com a mãe? Hoje sim, nos damos muito bem, graças a Deus. Tudo em prol da nossa filha. Um diálogo muito bom. E, cara, graças a Deus, ela também criou minha filha muito bem, isso eu não posso negar. Legal. Minha filha tem uma educação e um caráter, uma índole, graças a Deus, muito boa. E o que mexe comigo é essa questão de não ter convivido com ela, mas, enfim, faz parte, né? Obviamente, ela vai crescer daqui a pouco, ela já entende isso, né? A esposa atual também se dá todo mundo muito, bem. Ela conhece ela só conheceu, depois da mãe dela, uma pessoa na minha vida, que foi a minha atual esposa. Ela conhece a minha filha desde que minha filha tinha 1 ano e meio de idade. Eu separei minha filha que tinha 6 meses de vida. E vocês estão morando na mesma cidade? Não, pra ter a esse minha filha... Não, a minha filha mora em Vila Velha, em Vitória. Vila Velha é a mesma coisa e eu tô aqui. Mas regularmente eu vou lá, eu pego ela sempre quando eu vou, sempre quando alguém vem de lá, traz ela, é super tranquilo em relação a isso. A gente se dá super bem. Como marido, eu acho que sou um bom marido, eu faço tudo que tá dentro do meu plano fazer com o marido. Dentro de casa. Graças a Deus, respeitador. Lava a louça, faz comida. Conta aí o segredo. A comida eu não faço. Fala tudo. A comida eu não faço porque a gente tem uma ajudante lá que faz comida pra gente. Mas se tem alguém em casa que é organizado, tem toque com limpeza e organização, sou eu. Qual é teu signo? Touro. É touro. Eu faço dia 5 de maio, ele faz 6. Que legal. Verdade. E eu sou muito organizado em relação a isso. Eu brigo com a minha esposa, cara, você é possível, o copo tem que ficar aqui. Se ela deixar aqui, eu falo, não é possível, cara, é só botar aqui, deixa o copo aqui. Você não tem vontade de ter outros filhos, não? Tem, sim, a gente já tá estudando. Você tá tão novo. Quando eu parei de jogar, eu brinco que eu tive uma adolescente tardia. Eu regredi mentalmente 10 anos. Hoje eu me pego indo pra noite, a gente vai pra boate, a gente vive. Minha esposa tem 29 anos. Novinha. É muito nova também. Então, ela terminou agora, ela é médica, ela é oftalma, ela terminou a residência agora. Ela tá começando a trabalhar, começando a conquistar a independência financeira dela agora, com 29, é o que a gente falou. Eu comecei com 18, ela com 29.
E a gente tá vivendo uma vida dessa, eu falo, uma adolescência minha tardia. Porque eu não tive isso quando eu jogava. E a gente tá aproveitando a vida, mas a gente já tá com isso em mente. Se Deus quiser, ano que vem um filhote, uma já. filhota. Estão acordando a cegonha. E o Ramon, empresário? Conta um pouquinho mais dele. O jogador tem mania de achar que resolver e trabalhar com futebol é fácil. Só que quando você joga, você tá ali dentro. Você só tem a obrigação de jogar. Quando você sai do futebol, do campo, que você vem, que eu digo, que o futebol é uma nave espacial. Quando você para, você desce pra terra e começa a encarar os problemas que a terra tem. Que você vira um civil comum. E o jogador acha que é fácil resolver e trabalhar com futebol. Porque você jogou 10, 15, 20 anos, você sabe tudo. Muito pelo contrário. Você não sabe nada. Você só jogava. O jogador tem que estudar, tem que se preparar, tem que fazer um curso superior, porque senão você não vinga e não dá certo. Quando eu parei, eu fiquei 3 meses, eu brinco, todo dia sendo sábado, sem fazer nada pra ninguém, descansando. Todo dia, primeiro sábado. Só que eu sou um cara que sou muito inquieto e eu não consigo ficar parado. E eu comecei, falei, o que eu vou ser? Treinador. Gosto de tática, de treino, mas eu vou levar a vida de jogador sem estar jogando. Não vou ter final de semana, feriado, vou ser xingado, vou ser hostilizado na rua quando meu time estiver mal. Não quero. Trabalhar em clube, saudade da rotina do clube, tenho muita. De ter horário, de ter que estar aqui tal hora, horário. Pensei em ser diretor, coordenador, supervisor. É uma área que me interessa, a área mais de gestão. Fiz o curso da CBF de gestão de futebol. Só que eu acho que eu lido muito bem com pessoas. Por eu ter vivido essa vida de saído de casa com 11 anos, eu acho que eu tenho esse potencial de ser um bom empresário. Então eu estou estudando para isso. E é o caminho que eu segui. A parte mais difícil, né? Lidar com pessoas, aprender, movimentar pessoas também. É aquela coisa, é uma linha tênue. Você pode dar um conselho, você pode querer direcionar, mas você não pode entrar na educação e como a família da pessoa é. E eu lido com crianças. Hoje em dia, o mundo muda, o mundo evolui, nós temos que evoluir com ele. E o meu tempo de concentração, que eu morava na base, são outros de hoje, né? E a gente tem que se adaptar a isso. Às vezes a gente tem que entender, falando, mas comigo não era assim, vocês têm que... Não, mas não é assim, o mundo mudou. E a gente tem que se adaptar. Hoje em dia, jogadores de 10, 11 anos, a maioria tem empresário, tá? E você já lida com eles e deles para com o clube como se fossem jogadores profissionais. É muito engraçado isso. É uma relação profissional desde cedo. Desde cedo. E não só com os jogadores, com as famílias, que eu acho que é a parte mais difícil também. Às vezes as famílias, é que eu tento conversar com as que eu administro. Não depositar todas as suas fichas que aquilo vai ser o fruto do seu sustento. Imagina uma criança de 10, 11 anos de idade. A responsabilidade, você já achar que ele vai ser a né? sua independência financeira. E carregar isso nas costas. E imagina a frustração que possa vir se ele não der em nada. Então, além de eu estar ajudando na formação de atletas, eu tento, de uma maneira que eu sinto de cada família, formar pessoas. Formar homens, eu digo. No quesito educação, no quesito buscar. Eu sempre falo para todos, estudar. Hoje em dia tem uma lei que se não estiver estudando e não passar de ano, o clube tem que tirar. E os clubes tiram de competição, eu achei isso de viagem, eles tiram isso. E o cognitivo ajuda 100% no entendimento de jogo, né? De você perceber uma situação durante o jogo, de você mudar um jeito de você jogar. Você pode sobressair seu adversário. Isso é cognitivo, é você pensar rápido, você entender o que o treinador quer. Às vezes um gesto que ele faz de longe, porque você não escuta, você já... Então a escola faz total diferença nessa formação. E eu sou chato com isso nessa questão de formação. Eu estou no começo dessa carreira, eu tenho ajuda do meu antigo empresário, hoje eu trabalho com ele em parceria, que inclusive, se não fosse eles, como eu falei lá atrás, eu não sei o que seria de mim hoje. Então, o que eles me ajudaram dentro do campo, eles estão me ajudando fora. Que é a empresa Carlos Leite, que eu sou muito grato a tudo que eles fizeram e fazem por mim. Eles me tratam ainda como atleta, resolvem a minha vida inteira ainda. E eles estão me ensinando e me abrindo espaço absurdo. Legal. Coisa que quem está começando com futebol não tem. E eu tô devagar, eu tô aprendendo, eu sou uma pessoa que eu respeito processos. Eu vou em busca do que eu quero, mas eu respeito hierarquia e processos. E sei que demanda tempo. E eu tô caminhando. Eu acho que eu posso vir a ser um grande empresário.
Ih, que legal. Eu acho. Que bom. E conta pra gente, a gente ficou sabendo que teve uma história no McDonald's. Como foi? Ah, cara, é verdade. Eu esqueci essa Como história. você saiu dessa? A gente tava. Um sábado de noite, assim, eu tava no churrasco na casa de uns amigos, a gente saiu do churrasco e fomos passar no McDonald's. Sei lá, não era nem 11 horas da noite. E eu estava me recuperando da lesão que me fez parar de jogar. Estava com uns amigos no carro, parei no McDonald's pra pedir um lanche, né? Fulano, tudo bem, boa noite, eu quero X, você, aquela confusão de 5 pedindo ao mesmo tempo. Fulano, vem um atendente e fala, nossa, você é o Ramon do Vasco, né? Eu falo, pô, sou, cara, tudo bem, boa noite. Sempre fui muito solícito e discordo se alguém, nunca maltratei, nunca fiz desfeito com ninguém. Ele chega e vira e fala, é engraçado, né? Pra comer hambúrguer você tá bem, agora pra jogar futebol, né? Você não tá. Um time na uma merda e você comendo lanche. Esse meme que tem, né? E foi exatamente a frase que ele usou. Cara, na hora eu comecei a rir porque eu não tive reação. Eu achei que ele tava brincando, né? Minha esposa já virou a chave. Ela queria sair pra matar o cara, eu tranquei a porta. E meus amigos, obviamente, já pegaram pilha. E começou aquele alvoroço, aquela coisa toda. E o cara, não sei se o cara foi ficando sem graça. Eu nem vi onde o cara foi parar. Eu sei que eu chamei o gerente, né? Sim. Expliquei a situação. Cara, olha só, né? eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sou uma pessoa pública. Eu tô passando por um momento complicadíssimo da minha vida e carreira e mentalmente muito ruim. Cara, eu tô comprando um lanche. O cara não tem que falar merda pra mim comprando lanche. É que eu te falei de ultrapassar o limite. De invadir a o tua meu vida espaço. pessoal, Exatamente. misturar a vida profissional com a vida pessoal. Porque lá no campo você é o jogador, Ramon. Só que aqui você é a pessoa. Eu sou o Ramon de Moraes Mota, Ramon, filho da Douglas, da Margarete, esposo da Marina, pai da Antônia. Eu sou uma pessoa comum. E eu não vou chegar no trabalho dele, vou maltratar, eu vou dizer que ele me atendeu mal, eu vou esculachar o cara. E isso mexeu muito comigo, assim, sabe? A gente foi pra casa, assim, eu segurei a onda, assim, firme, cheguei em casa, eu morava perto, assim, moro perto, né? 10 minutos, assim, de casa. Todo mundo já desesperado, chorando, mas foi chorando, não pode fazer isso, é falta de respeito. A gente tem que voltar lá. Eu falei, não, cara, deixa. E aí, quando eu entrei em si, eu desabei, assim, sabe? Eu chorei, falei, cara, não é possível, eu sou uma pessoa tão tranquila, tô tentando buscar e fazer o meu melhor, tentando voltar. Pô, o cara falou uma merda dessa do nada, sabe? Mas é o ser humano, né? O mundo é assim. Verdade. O mundo é assim. Você tem alguma mania, Ramon? Vamos lá, conta pra gente. De quê? De vida? De... Mania sua, mania. como pessoa. Todo mundo tem algo que é né? Nem digo como hobby, é mania mesmo. Eu tenho mania de fazer isso. Então, eu falo que eu tenho um certo, tipo, eu tenho um toque, né? Das coisas de... Tem, de limpeza. De limpeza, de organizar, de limpeza, assim. Eu sou meio chato com isso, assim. A minha esposa, cara, relaxa. Às vezes a gente tá fazendo alguma coisa em casa, um churrasco eu tô limpando porque tá sujo, assim. Eu tenho uma mania de limpeza, assim. De jogador, eu nunca tive superstição, engraçado. Todo jogador tem, tipo, aquela cueca, aquela meia, aquele tênis, aquele jeito de botar a camisa. Eu nunca tive essa questão dessa superstição. Não sei se é porque o jogador adora churrasco. E já que a gente tem uma parceria aqui maravilhosa, vou te presentear pra você e tua esposa com rodízio na melhor churrascaria do Rio, Barra Grill. Eu sou cliente do Barra Grill há anos. Um taurino que ama a comida. Eu sou anos, eu fico, nossa, muito obrigado. Pra você comemorar lá com a tua esposa. Fazer aqui o merchan, porque eu sou cliente e amo muito o Barra Grill. Adoro vou lá também. Com frequência, eu vou muito. E mania não tenho, acho que não. Assim, fora jogando, eu acho que eu nunca tive. E churrasco é a tua comida preferida? Óbvio. É. Umas coisas que, vamos supor, às vezes, quando eu morava fora, você vê um monte de coisas no Brasil, tipo, domingo de sol, todo mundo na praia, vamos praia. Isso não me sentia, não me chamava atenção. Mas quando vi meus amigos num churrasco, em casa, tomando uma cerveja, eu falava, caraca, eu preciso voltar pro Brasil. Você gosta de uma cervejinha? Nossa, muito. Só cerveja ou algum outro drink? Na drink eu bebo vodka e cerveja. Assim, gin não é pra mim, não. E músicas? Fala um pouquinho. Então, eu vou do jazz ao sentar. Eu vou de lá e cá. Eclético. Então, onde me coloca, eu tô bem. E onde me coloca, eu vou. Eu sou um cara que gosta de tudo. Aprendi porque você mora fora, você conhece, que eu falei, pessoas do mundo inteiro. E um pouco de tudo, né? Gosto musical. E lá na Turquia, como tu fazia, assim, com essa relação a comida diferente, cultura diferente? Tu sentiu muita falta da comida do churrasco brasileiro?
Da feijoada. Tem o churrasco turco também, né? Tem, que é o kebab. É isso. Kebab. Kebab. Então, você me diz que lá se come mal. Eu já tive com várias pessoas que me falaram isso. Estiveram lá. Cara, incrível, assim, de comida. Eu não sei o porquê. Não sei se é, por exemplo, o muçulmano, entrando já um pouco na cultura da Turquia, eles não comem carne de boi. Né? Comem cordeiro e frango. Então, pode ser que seja isso. Alguns restaurantes que for de turista, típicos, assim, que realmente, restaurante típico turco, é bem apimentado, tem aquele iogurte, é só carne de cordeiro, às vezes a pessoa não gosta, e foi forçada a comer aquilo. Mas a Turquia, gastronomicamente, é incrível. Tem tudo. E lá na Turquia, tu fez viagens por lá, tu fez viagens... Conta um pouquinho das tuas experiências gastronômicas e curiosidades pra gente de Vamos lá. lá, gastronômica, como eu falei. Aquele carinha do Satay. Foi o primeiro restaurante quando eu fui na Turquia, foi o primeiro restaurante, o tradutor me levou nele. Falou, você é brasileiro, gosta de carne, vou te levar no restaurante tal. E eu conheci ele, Aquela ele carne postou de foto ouro. comigo quando eu Legal. cheguei. Não, ainda não tinha Não isso. pediu a carne de Ainda não ouro. tinha. Não tinha. Não, ele era só ele só tava na Turquia ainda. Ele não tinha virado esse boom. Ele era só lá. Mas ele era muito famoso lá. Muito famoso, sempre foi. Cara, e outra coisa de curiosidade, todo mundo acha isso muito engraçado. Eu nunca fui na Capadócia. Tava lá do lado. Eu morei 4 horas, eu tava a 50 minutos de voo. 50 de Izmir. Se desse, hoje em dia eu acho que tem aeroporto em direto. Capadócia. Eu acho que tem. Quando eu morava não tinha. Só você decidia em Izmir, eu andava mais 40 minutos de carro. Então, vamos botar assim, 2 horas de distância, vamos botar. Eu nunca fui. Porque na Europa tem folga de seleção. Quando tem amistosos ou competição de seleção, você tem 3, 4 dias de folga. Então, geralmente, como a minha esposa, minha namorada na época, morava no Brasil, a gente marcava de se encontrar na Europa. Ali. Então Por exemplo, ela acabava que nunca ia pra lá. A gente tinha um ponto de encontro em Lisboa. Eu tenho muito amigo em Lisboa. Então, eu bati em Lisboa, encontrava ela e dali a gente viajava. Dali a gente dava uma rodada. Por isso que às vezes Não eu fez nunca... aquele roteiro romântico dos balões e tudo mais. Uma a cidade que eu sou louco pra conhecer, que é Jerusalém também. Israel. 1h30 de voo de Antália, de onde eu tava. 1h30 de Antália. Eu não fui. Poxa. Claro, sozinho. Eu imaginar. Tá bom, folga de seleção, 3 dias. Minha esposa não vai poder me encontrar em lugar nenhum. Eu ficava em casa. Eu falei, vou sozinho pra Paris. Tu pra nunca Madrid, fez uma viagem pra... assim, turística, sozinho? Nunca. Nunca. Eu sou o cara que gosta de estar com os amigos. Vou sair final de semana, vou ficar sozinho, pego um hotel na beira da estrada, Nunca fazer fiz uma... isso. Nunca fiz isso. Eu sou um cara que eu gosto de casa cheia. Eu gosto de rodear de amigos, eu gosto de estar com gente, aquele falatório, aquela bagunça. Então, quando eu não podia encontrá-la, eu ficava em casa. Sozinho. Ramon, você é vaidoso? Muito. Tem que todo tatuado, é daqueles que... Bem jogador, né? Bem típico, né? que agora os jogadores estão numa vaidade. Harmonização facial, então, a minha dente, geração já faz começou tudo. a se tatuar. Eu sou muito vaidoso em relação a... Eu gosto, né? E tu sentiu algum preconceito lá na Turquia? Tu já tinha essas tatuagens todas? O pessoal te olhava diferente? Porque Então, a cultura lá é bem diferente. Não, é porque o muçulmano da... Vamos lá. Eu não gosto de falar de religião e política, mas o muçulmano lá na Turquia é o catolicismo aqui do Brasil, não é tão forte como a Arábia, como Emirados. É light. É light. Eu brinco que a Turquia é um Brasil que fala embolado. Cara, é muito igual ao Brasil. E os turcos são apaixonados por brasileiros. Eles amam muito a nossa vibe, nosso jeito de viver. Assim. Então, eu nunca sofri esse tipo de preconceito pelas tatuagens. Eu pensei que fosse porque eu fiz um terço, né? Mas não. Mas logo em seguida eu também tenho aqui, eu até posso mostrar. Eu tatuei Istambul aqui. Dá pra ver, tá? Eu tatuei Istambul em homenagem. Não, nunca sofri isso. Eu fui muito bem tratado, disso eu não posso reclamar. E algum perrengue que tu tenha passado lá? Uma dificuldade? Primeira vez na neve. Na neve? Na neve. Eu nunca tinha esquiou? visto neve. Não, eu nunca... Tentou, pelo Mas menos. jogador sempre fica com medo de fazer um esporte diferente. Vou machucar minha perna, vou lesionar. E o esqui, o índice de lesão dele é altíssimo. Todo mundo que fala que esquia já torceu o joelho, já torceu alguma merda. Então, eu nunca fiz isso. E na neve nem foi esquiar, foi dirigir. Porque, caraca, eu tive que pedir ajuda, eu travei, eu tava indo pro clube treinar.
Ficou preso na neve. E aí tinha uma rampa, eu não sabia. Quando eu olhei pra dentro da rampa assim, vários carros batidos. Cara, eu, pum, pé no freio, e travei e desliguei o carro. E aí eu tinha recém-chegado na Turquia, assim, tinha, sei lá, 5 meses, 4 meses. Peguei o telefone, liguei pro tradutor, cara, passando um cara na rua. Oh! E agora fala veio. com ele. Por favor, Como é que fala? O tradutor falou com ele, né? Pô, eu expliquei pra ele, cara, tirei meu carro daqui, não tô conseguindo, vou bater, vai dar merda. Aí o cara, olha só, 2 desconhecidos entraram no meu carro, desceram a rampa, e porque eu não sabia que tinha que passar pelas ruas principais, que eles limpam à noite, né? Eu não tinha essa ideia, eu não sabia disso. E nevou de um dia pro outro, não foi nem anunciado, foi de um dia pro outro. Eu dormi sem chuva, acordei com neve. E aí foi uma coisa assim... Inusitada. Cheguei no CT atrasadão pro treino, né? Morrendo de medo. O treinador, claro, que entendeu, né? Eles obviamente me zoaram, riram pra caramba, bem-vindo à neve. E treinar, cara. Treinar na neve é... Trocar de roupa. Você chegar no clube, todo agasalhado, e tirar a roupa pra botar o do clube pra treinar, nossa senhora. Era menos quanto lá? -6, -5. Ah, tá assim. tudo certo. Eu sou sulista, né, então. Mas tinha que mais correr na acostumada. neve. Por mais que você se vestisse tudo, você ficava todo molhado, né? Sim. E molhado dá frio. Cara, eu lembro um jogo, assim, janeiro. Janeiro é bem frio, né? 4 de janeiro, um clássico. O meu cabelo congelou, assim, de Ficou duro. chuva Chuva e de vento. do vento. Ficou duro, assim. Eu falei, cara, que se eu cabeçar a bola, vai quebrar, vou pegar na mão. Porque vai quebrar. Tem uma parte agora que é particular, mas que a gente vai falar um pouquinho da sua intimidade. Tá. Como que é o Ramon entre 4 paredes? Entre 4 paredes... Só você e sua mulher. Caraca, isso é uma pergunta difícil, porque... Não sei se eu sou bom, se eu sou ruim. Bom, que eu satisfaço os prazeres dela, disso eu tenho certeza. E ela os meus. Então, entre nós dois, acho que a gente é bem bom, assim. É Uma bem, boa uma coisa dupla, bem boa, assim. É. Até brinco, acho que a gente nasceu um pro outro mesmo, assim. Tem aquele encaixe mesmo, assim, sabe? Que bonitinho. Legal. Tá, mas se ela fez uma pergunta, agora falta a sua de intimidade. É. Não tem, vamos ser justos. Vamos. Então vai. A minha vai ser um pouquinho mais light. Conta pra gente, na época de solteiro, como você lidava com os assédios, com a mulherada? Se eu falar que é ruim, eu vou estar mentindo, né? Jogador realmente é muito assediado. Pela exposição, até por ser atleta, tem aquela coisa desse, que eu acredito, de fetiche, de ser atleta, de ter uma condição física boa. E realmente acontece. E a pessoa tem que ter cabeça, senão ela se perde um pouco. Se perde um pouco. Então agora vai minha pergunta pesada. Ramon. A pergunta do milhão. Olha! Você já broxou, Ramon? Olha, essa é uma pergunta que o homem deve ter até vergonha de responder. Mas como todo homem, é óbvio que já. Sim. Óbvio. Ainda mais atleta. Se a pessoa falar que não, cansado, vou te falar, se alguém sentar nessa mesa aqui um dia É muito vaidade. e falar que não broxou, ele pode olhar na cara dele e falar assim, você tá mentindo. É óbvio que já, isso é a coisa mais normal do mundo. E se acontecer várias vezes, se trata, tem tratamento, tem cura e vai ser feliz. Tem que segue. Isso aí. Qual foi a primeira coisa que você fez depois que parou de jogar bola? O que Olha, você não poderia fazer antes que você falou, agora eu vou fazer? Eu não poderia fazer. Eu poderia, mas por ser atleta e respeitar a instituição, e obviamente, por ser atleta, eu não poderia estar fazendo. Que é, cara, um simples estar num bar com uma cerveja na mão sábado à noite. Uma coisa assim, simples, que era uma coisa que eu falo assim, eu parei de jogar, eu até citei coisa da vaidade, que eu não sou vaidoso. Viver como todo mundo, é um sábado estar tomando uma cerveja com os amigos no bar, conversando. Senhora. rindo. Senhora, sem se preocupar que alguém vai passar, vai tirar uma foto, vai te O filmar. jogador tá ali, ó. Deveria estar Exatamente. dormindo pra acordar cedo da manhã. Exatamente. Tá aqui bebendo, o jogador não bebe. Não pode beber, Não jogador pode. intocável. Não pode. Jogador é robô. É isso, e surfar. Olha. A que família bacana. da minha mulher, o pai dela foi campeão de surf das antigas, profissional. E a família dela é muito ligada a isso. E é uma coisa que eu aprendi, né? Não aprendi igual a eles, né? Que eu aprendi e peguei gosto foi surf. Ai, que O bacana. surf me pegou a ser um esporte, como eu falei, gosto de estar na praia e fazendo esporte. E o esqui? Jamais, nunca. Ainda? Não vou. Nem, Ai, nem não. depois? Nem depois. Ficou com medo. Ficou traumatizado. Pela lesão do joelho que eu tive, não. Nunca vou esquiar. Eu vou, vocês vão pro passeio, eu fico no bar bebendo na neve, faço amigo, converso, agora esquiar, jamais.
Então, uma pergunta antes da gente finalizar, que eu gostaria de saber. Qual foi a história mais marcante quando você era jogador de futebol? Cara, mais marcante isso é... Olha, até então, não é relacionado a futebol, porém é uma cena, falas, acontecimentos que marcaram foi quando minha filha nasceu. Eu não estava, a mãe dela estava em Vila Velha para ter o filho, eu estava concentrado pelo Flamengo no Rio. Que a gente teria no dia 31 de março, ou 31 de janeiro de 2013, Flamengo e Vasco. E eu pelo Flamengo, meu parceiro de concentração, me acordou 6h pouco da manhã. Ramon, olha seu telefone aí. Que eu peguei, já tinha foto da minha filha. E aí o telefone do quarto tocou. Eu atendi. Era a mulher do hotel. Falou assim, olha só, Ramon, é pra você falar com a sua esposa na época, né? Sua filha nasceu. Aí aquilo marcou, eu não pensei em nada. Eu arrumei minhas coisas e fui embora. Saiu da concentração. Aí vi que tinha um voo 9h pouco pra Vitória. Eu saí saindo, assim. Não pedi permissão, não pedi nada. Saí saindo num caminho, liguei pro meu empresário. Cara, aconteceu isso, minha filha nasceu. Tô saindo, não avisei ninguém. Ele, Ramon, vai que eu me viro aqui. Peguei meu voo, depois eu liguei pro treinador, falei. Ele ficou puto, mas entendeu. E foi tranquilo, assim. Esse dia marcou esses acontecimentos, assim. Acho que o nascimento de um filho, né, é muito marcante, né? A Elaine também tem uma Tem uma princesinha. pequenininha. Também. Eu também tenho uma. Tem uma e tá aí grávida. tem uma- da segunda. Olha, olha que isso, eu não vi. Tem outra no forninho. Que bom, qual o nome? E é um momento muito especial. Já A tem minha... essa é a Valentina. Aham. E a minha outra que tem 3 aninhos é a Isabela. Nossa, nomes lindos, parabéns. Filho é maravilhoso, Maravilhoso. E aqui nós estamos do time feminino, Time né? feminino, Antônia, Eu brinco, eu acho que eu não Brenda, sei- Isabela eu sei e pai de menino. Valentina. Não sei participar de menino, eu gosto, assim, muito. Bom, dizem que aquele que aprontou muito é meu marido que fala isso. É, os homens costumam Tem a falar isso, maldição né? Eita! Será? Será que meu marido aprontou tanto porque agora veio 2? Ramon, foi ótima a nossa entrevista. Quero te agradecer muito pela presença. Meninos, Você fala super bem, torço Obrigado. pela sua carreira de sucesso. O que você quiser, como treinador ou com alguma coisa voltado. Adorei te conhecer. Foi um prazer enorme estar aqui com você, Elaine, tá? Ju, Obrigada muito obrigada obrigado. mesmo. Foi ótimo. Que eu também te possa conhecer. ajudar da melhor maneira aí vocês, não, elas falam tudo, que seja um projeto de muito sucesso para todos e que vocês consigam almejar o que vocês querem. Bom, galera, vocês acompanharam toda a entrevista aí do Ramon. Se inscreve aí no canal. E ó, ativem o sininho, curtem, compartilha e se inscrevam no canal, hein? Elas falam tudo, precisa muito do seu apoio.